Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior, o plano de saúde prêmio com rede hospitalar de excelência. Global CIS, inovação que conecta dados e acelera resultados. Consultório aberto no Ponto de Vista, em pauta o seu bem-estar. Você sabe quais alimentos ajudam a proteger a saúde e quais aumentam os riscos de doenças? Já ouviu falar nos alimentos ultraprocessados? Atividade física faz mesmo a diferença? E as canetas que ajudam a perder peso têm limite de uso? As respostas na edição de hoje do Ponto de Vista. Todo mundo quer mais disposição, mais leveza e mais qualidade de vida. A boa notícia é que isso passa por escolhas possíveis. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre caminhos reais para viver melhor, com mais saúde e mais vitalidade em todas as fases da vida. Comigo nessa missão, o médico Fábio Batista. Fábio, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Vamos lá, vamos começar essa jornada para ajudar quem está em casa, ligadinho aqui no Ponto de Vista, a ter mais saúde, a ter mais vitalidade. Às vezes as pessoas reclamam, eu estou bem, mas eu estou cansado. Vamos lá. Conceito de vida saudável, ele vai diretamente ali do ponto de vista médico para a alimentação ou ele envolve alguns fatores? São alguns fatores, né? A alimentação é de fato um fator muito importante, mas quando a gente pensa em saúde de fato, né? A gente tem que falar de condição de saúde. Então, a pessoa ter condição de se movimentar, ter uma boa qualidade de sono, ter uma boa saúde mental. Então, a gente passa por vários pilares, aí eu gosto de falar 4. Alimentação, atividade física, sono e hidratação. Se você cuidar disso, você vai ter uma boa saúde. Então, repete pra gente, foi muito rápido. Os 4 pilares. Os 4 pilares é para você ter uma boa qualidade de vida a longo prazo. Alimentação, atividade física, hidratação e sono de qualidade. Aliás, sono de qualidade é algo que a gente, no dia a dia, conversando com as pessoas no nosso cotidiano, a gente percebe que as pessoas elas estão dormindo cada vez menos e pior. E aí acordo no dia seguinte, eu ouço muito isso na nossa rotina, na redação, eu tô cansado, eu tô com sono, eu tô com mais fome. Existe essa relação de dormir pouco vai dar mais fome? Por que isso acontece? Perfeito. O que acontece? O nosso corpo entende o cansaço como falta de energia. Então, se você dorme pouco, você acorda cansado e o seu corpo lê isso como falta de energia. Adivinha o que ele faz para te dar energia? Alimento, comida. Então ele aumenta a sua fome, ele diminui o seu metabolismo, você fica mais preguiçoso, não quer fazer atividade física. Então cuidar do sono está diretamente ligado a cuidar de corpo, né? Emagrecimento. Não, então é natural que as pessoas que têm um sono um pouco mais prejudicado comecem a ganhar peso ao longo do tempo? E inclusive existem estudos que mostram que pessoas que trabalham em turnos, né? Porteiros, médicos, enfermeiros, pessoal da área de saúde, tendem a ter mais doença cardiovascular, né? Que é doença diretamente relacionada à parte de obesidade também. Para muita gente associa saúde apenas à ausência de doença. Eu não tenho doença, eu não tomo remédio. Esse raciocínio está correto? É por aí? Não. A ausência de doença é bem diferente de saúde, né? Saúde é um contexto muito mais amplo, né? Como eu estava falando. Abrange saúde física, mental e espiritual, né? Então, estar saudável não é só não estar doente. E quando a gente ouve aquele ditado da avó, né, que a gente é o que a gente come, tem que comer verdura, frutas, tudo mais. A alimentação ela tem um papel muito importante, aí, muito fundamental, né, nessa questão da saúde. Vamos entrar nesse contexto que ele é vasto, ele é amplo, vai faltar programa para a gente discutir aqui sobre esse assunto. Mas vamos explicar melhor esse posicionamento da alimentação no nosso dia a dia. Já falamos sobre a saúde do sono, beleza, está explicado aqui. E a alimentação? A alimentação tem um papel fundamental quando a gente pensa em saúde. É sempre lembrar que o maior contato que a gente tem com o meio externo, além da nossa pele, é o nosso intestino. Então, por ali chegam todos os nossos alimentos. Então, se a gente não cuida disso, a gente adquire coisas negativas. Então, a nossa alimentação tem que ser equilibrada. Eu sou muito a favor e sempre defendo a ausência de radicalismo, é você ter equilíbrio. Você comer comidas diversas, né, de todas as categorias, proteínas, gorduras, carboidratos, sempre variando, aquele prato colorido, usar menos industrializados, mais comida de verdade. E aí você vai tá indo no caminho certo. Essa coisa do pacotinho, né, que a gente vai comprando, é só um lanchinho, vou levar um biscoitinho, pode substituir por uma fruta, por uma castanha, seriam escolhas saudáveis? Com certeza, frutas, oleaginosas, né, castanha de forma geral, cuidado com exageros das oleaginosas, porque são muito gordurosas,
Tem algumas coisas que, apesar de industrializadas, são pouco industrializadas. Então, por exemplo, suplementos como whey protein, uma barrinha proteica de boa qualidade, são coisas aí que, apesar de serem industrializadas, são muito pouco e aí tem uma base natural bem legal. Você poderia usar tranquilamente. Queria que você explicasse pra gente, Fábio, a questão dos ultraprocessados. Você em casa tá aí assistindo a gente, essa hora não, porque o almoço foi agora há pouco, então não deu tempo de você pensar naquele sanduíche e colocar de repente um queijo e presunto. Presunto é um item diretamente ligado a esses ultraprocessados. O bacon também é? Bacon também. E o que mais que as pessoas precisam ficar ligadas nesse conceito de ultraprocessados? Nesse ponto a gente tem que tomar cuidado com os embutidos, né? Que é isso que você está falando, o presunto, a mortadela, o bacon, enfim, que são esses alimentos que no processo deles, acaba que eles absorvem ali muitos conservantes, muita química ali. Muita química, muitos nitratos, nitritos ali, que acabam fazendo mal para a nossa saúde. Mas vai além disso, vai muito mais para aqueles pacotinhos. Tem muita gente que tem muito medo do sódio, não é aquele sódio que você bota na comida, o sal, é o sódio que tem nesses alimentos, num tempero pronto, né? Daqueles que a gente pega no supermercado, nesses biscoitinhos, a quantidade de carboidrato que tem ali é absurda. Então, quando a indústria transforma um alimento em um biscoito, alguma coisa, ele tem que fazer aquilo saboroso para que você coma. E aí vai o sódio. Faz saboroso, vai o açúcar, né? E a gordura. Então é isso que torna saboroso pra gente. Mas, no final das contas, apesar de você estar tratando ali o sabor, a sua vontade de comer, você não está tratando sua saúde. Então o sódio é um vilão e ele está presente em mais do que a gente imagina, né? Em excesso. Nessas coisas. Embutidos também levam sódio, né? Então é cuidado com o excesso. Agora, sem preocupação com o salzinho que você bota na comida. Não é isso que na salada, no ovo cozido. Fica com aquela preocupação, não pode ter sal na mesa do restaurante. Não é isso. O sal que você usa ali para cozinhar não é o problema. O problema é o sal que vem nas coisas prontas. É excesso. Ok, o sal é uma preocupação e o açúcar é outra também. O açúcar é outra, né? A gente fala dos 3 brancos, sim, né? Sim. Então o açúcar aí... 2 já falamos aqui. Muito cuidado, porque o açúcar em excesso, na verdade o carboidrato simples, vamos falar assim, né? Que inclui o açúcar e mais outras coisas, farináceos e tal, acaba tendo uma absorção muito rápida no nosso organismo. Isso gera picos de glicose quando a gente absorve, né? Que é o açúcar dentro do sangue. E isso gera picos de insulina, altera a sua produção hormonal ali, favorecendo, não necessariamente, mas favorecendo a pessoa a engordar, né? A gerar células de saúde e, consequentemente, piorar a saúde dela, evoluindo às vezes com diabetes, enfim, e outras doenças. Não dá saciedade também, né? Muito pouco. É rápida, né? Acontece, exatamente. É rápido. Você faz um pico, rapidinho você acaba com ele por causa da insulina e aí você está com fome de novo. Então, a gente precisa de fibra e de proteína para gerar saciedade. Só o carboidrato. Você chegou no ponto que eu ia te perguntar agora. Então, vamos lá. Evitar, a gente já entendeu. O açúcar em excesso, o sal, né, o sódio em excesso, aquele que vem nos alimentos ali industrializados. E o que a gente tem que focar? Onde a gente tem que buscar ali a substituição, vamos dizer assim? Perfeito. O ideal é que uma alimentação seja baseada ali em proteínas, né? A gente tem que comer proteínas de qualidade, né? Carnes, ovos, derivados de leite, para quem tem essa tolerância ao leite. Para que você gere mais saciedade e carboidratos de boa qualidade, carboidratos integrais, né? Raízes, coisas que têm mais fibras para que você gere essa saciedade, não faça um pico de absorção do carboidrato e, consequentemente, fique ali por mais tempo saciado. Fábio, erros mais comuns dos pacientes que te procuram, que estão acima do peso ou estão reclamando de algum processo no dia a dia ali, tô cansado, não tenho disposição. Erros mais comuns que as pessoas falam, não, eu faço isso, mas isso é bom. Só que na verdade não é. Eu vou te falar que o erro mais comum que a gente vê é o comer emocional. A ansiedade. Desconta na comida? Descontar na comida, aquele conforto. Eu tive um dia hoje estressante, eu mereço. Eu vou te falar. Quem disse isso? Eu vou te falar que esse é o principal erro que a gente vê. Mas a gente vê muito também o erro da buscar facilidade, né? No dia a dia corrido que a gente tem hoje, todo mundo trabalha o tempo todo, o celularzinho, né, que te faz estar em todo lugar o tempo todo, acaba também te prendendo, né? E aí você não tem tempo de fazer uma comida com qualidade, de cozinhar, enfim, e acaba indo para o industrializado, indo ali para o biscoitinho. Não, doutor, mas é um biscoitinho de água e sal. Que de água e sal não tem nada, né? Né? Pura farinha. Olha aí, né? E você acha que está fazendo certo ali, então? Acha que está tranquilo ali, né? Não, é só um biscoitinho de água e sal. A pior opção que você poderia ter. E aí sem a proteína. É a pior opção que você poderia ter. Peraí, para tudo que meu mundo caiu. Aquele biscoitinho que o pessoal come no meio da tarde com um cafezinho. Não, só 2, 3 biscoitinhos aqui, rapidinho. Tá errado.
Está errado. Uma regra básica, e aí fica uma dica para o pessoal: tenha proteínas em todas as suas refeições. Todas. Se você vai comer de manhã, se você vai comer à tarde, na hora do almoço, tem que ter uma fonte proteica. As principais fontes proteicas: carnes, ovos e leite e derivados. Faz o seguinte, segura aí um pouquinho que no retorno do ponto de vista a gente vai explicar um pouquinho mais sobre os alimentos que você que está aí assistindo a gente tem que dar mais valor, tem que levar para casa, participar mais ali da feira, do dia a dia do seu bairro, para que a sua saúde só fique bem cada vez mais. Então segura aí, a gente já volta. De volta com o Ponto de Vista, na sua companhia e na companhia do Fábio Batista. Fábio é médico, está nessa missão aqui de ajudar a gente a ter um conceito de vida, de saúde cada vez melhor. Fábio, no bloco anterior, a gente acompanhou ali a reportagem da Ana Carnelli, alguns entrevistados preocupados, outros nem tanto. Isso me fez lembrar aqui do conceito da nova pirâmide alimentar americana, dos Estados Unidos, que é um conceito recente, inclusive, que prega, você me corrige, você sabe muito mais do que a gente, mas que prega basicamente comer comida de verdade. Deixar de lado aquele monte de pacotinho que é mais fácil e ir para os naturais. Queria que você explicasse para a gente esse conceito para depois a gente avançar para a reportagem. Perfeito. Essa nova pirâmide alimentar, né? Por que dessa mudança, Felipe? Sim. Importante a gente falar isso. A pirâmide anterior ela se baseava num estudo antigo, lá da década de 50, que chama-se Estudo dos 20 Países. Na verdade, estudo dos 7 países. Mas que teve um viés, porque foram mais de 20 países estudados, só que foram escolhidos apenas aqueles países que satisfaziam a vontade do pesquisador. Então, o que esse estudo buscava? Mostrar a relação de excesso de gordura saturada com aumento de doença cardiovascular. E aí pegaram esses 7 países que apresentavam esses dados e usaram como um motivo para isso. Então a pirâmide anterior, não sei se você vai lembrar, era aquela pirâmide que tinha aquela base cheia de pães, farináceos, macarrão e massas de forma geral. Era o indicado, era a base da alimentação. Só que nos últimos 30 anos, a gente percebe que a doença vem só aumentando, a doença cardiovascular, a obesidade. Nos Estados Unidos, hoje, praticamente 70% da população é obesa. Caramba. 1 a cada 3 adolescentes nos Estados Unidos já sofre com pré-diabetes ou diabetes. Isso é sério, isso é grave, hein? É grave. Então, essa nova pirâmide veio para mudar esse conceito. Veio com novos estudos, novas informações. E agora, a base da pirâmide, na verdade, a informação principal, a mensagem principal, é exatamente o que você falou, Felipe. Coma comida de verdade. É o famoso desembale menos e descasque mais. Comer comida de verdade é comer carne, frutas, verduras, né? E buscar menos aí industrializados e ultraprocessados. Essa é a principal mensagem da pirâmide, tá? A pirâmide também traz a informação de que a gente deve comer mais proteínas. Então ele traz uma mensagem de 1,2 a 1,6 ali como meta, gramas por quilo de peso, né? Como meta proteica diária, coisa que a outra não trazia e quando falava era em torno de 0,6, ou seja, dobrou a quantidade de proteína. E colocou para que você use carboidratos integrais. Então, o que é isso? Basicamente raízes, cereais integrais, né? Aveia, também entra o arroz, tá? Então, são cereais aí que tem fibras, né? Buscar coisas menos refinadas, como a farinha refinada e tal, porque é isso aí que estaria trazendo esse grande prejuízo para a população. E agora, com relação à reportagem que a gente viu ali, uma mãe, inclusive, preocupada, né? Falando, não, eu compro, levo orgânicos. E do outro lado, um entrevistado levando uma mortadela para casa. Enfim, a gente viu ali uma disparidade. Né? São 2 mundos. E aí, como é que a gente faz para equilibrar, para encontrar esse equilíbrio, para levar para casa a saúde que a gente tanto quer? É complicado, né? Você viu que o próprio entrevistado fala que ele tenta se alimentar bem, mas naquele dia não foi. Especificamente naquele dia foi pego no flagra. Foi. Mas enfim, acaba que aquilo que a gente estava falando antes, na correria do dia a dia hoje, as pessoas buscam facilidade. E buscam também a atender o imediatismo, né? Aquele prazer imediato. Então a gente tem que começar a pensar a longo prazo. Comprar comida de verdade, cozinhar comida de verdade e evitar aí os fast foods, os industrializados, os pacotinhos, os biscoitinhos, esse prazer imediato e, de fato, alimentar não para nutrir o seu emocional, mas para nutrir o seu físico, né, o seu corpo. Essa que deve ser a busca. Aquela história de quebrar uma regrinha uma vez por semana, não, esse dia pode, tá, um hambúrguer, uma pizza. O que você acha disso? Qual a sua opinião? É o seguinte, exagero, Felipe, radicalismo,
não dura. Quando a gente fala de alimentação, a gente não pode pensar em dieta como algo restrito demais e que você vai fazer por 2 meses e depois acabou. Você tem que praticar uma alimentação que você vai sustentar para o resto da vida. Você vai ficar o resto da vida sem comer pão, sem comer hambúrguer, sem comer pizza. O que você tem que entender é que isso não é a sua base alimentar. Isso são exceções. Excesso de exceções viram regra. Então, se você tem uma regra errada, o seu resultado vai ser ruim. Então, basicamente, é entender que você pode comer uma pizza, um hambúrguer, mas isso não pode ser todos os dias e nem toda semana, na verdade. Sim, né? sim. É cuidar com exageros, é entender que a vida não é feita de imediatismo. Equilíbrio, né? Equilíbrio, perfeito. Me diga uma coisa, estamos focando muito aqui na alimentação, mas o estilo de vida, vamos lá, o sedentarismo, ele também é uma preocupação. Exercício físico tem que ser um hábito de higiene, escovar dente, tomar banho e fazer exercício físico. Perfeito. Pode ser assim? Tem que ser um compromisso. Eu brinco que a gente não gosta de trabalhar, mas a gente trabalha porque tem que trabalhar. Então, atividade física é a mesma coisa. Ah, Fábio, eu não gosto de ir para academia. Mas não é sobre gostar ou não. Sim. A gente tem que ter o compromisso. Força de vontade a gente vai ter 1 ou 2 vezes no ano. Sim. Agora tem que ter disciplina para ir todos os dias na academia. Ou pelo menos ali 5 vezes por semana você fazer uma atividade física de qualidade. Porque, como eu falei, são 4 pilares para a sua saúde. A alimentação, que a gente está falando bastante, e a atividade física é o segundo aí. Se você não faz atividade física, não principalmente atividade física de força, viu, Felipe? Porque o pessoal às vezes acha que só a caminhadinha resolve, só a corridinha ali, e não é, você tem que fazer atividade física de força. A gente tem muito estudo hoje, Felipe, que mostra a relação de massa muscular com demências, Alzheimer. Então as pessoas aí que têm uma história de Alzheimer na família, quer se cuidar, vai para academia. É o melhor que você pode fazer. A perda da massa muscular com uma conexão direta com Alzheimer ou outras doenças? Alzheimer e outras demências. Olha, isso é sério, hein? Direto. E tem grandes estudos, tá? Grandes estudos falando que as pessoas que têm mais massa muscular desenvolvem menos essas doenças e quando desenvolvem a evolução é mais lenta. Então, olha assim, só. Total relação. Então, aqui a gente está para ajudar você que está aí de casa a ter uma boa saúde. Já falamos sobre a alimentação, sobre o sedentarismo, ou seja, a importância da atividade física para manter essa boa saúde. E agora eu vou tocar em outro ponto, tabagismo. Isso é um prejuízo muito grande também. Prejuízo. O tabagismo não tem absolutamente nada de benéfico, né? E, na verdade, a gente conhece inúmeras doenças que estão diretamente ligadas ao tabagismo. Doenças pulmonares, câncer, enfim, coisa que você não teria, literalmente, se você não fumasse. Quando você fuma, você desenvolve essas doenças. Então, é uma escolha que traz consequências graves. Uma escolha das piores, né? Não tem nem como defender. Alimentação, já falamos, sedentarismo. Agora, sobre o tabagismo, você largar de vez isso aí, pular essa fase errada da sua vida. E agora um outro ponto que é polêmico, porque muita gente gosta, faz um uso recreativo, às vezes as pessoas, algumas exageram, mas tem um risco nisso. Álcool. Até a própria diretriz americana fala sobre isso, tá? Não existe dose segura de álcool. Mas o que a gente fala, pensando em mundo real, né, que as pessoas vão beber, é que você evite exageros, é o bom e velho equilíbrio, Felipe. Não dá para você beber todos os dias da semana, beber todo final de semana, você querer beber em grande quantidade. No Brasil, a diretriz, para você ter uma ideia, é que homens bebam até 2 doses de álcool por semana e mulheres até 1 dose. O que seria uma dose em termos de quantidade? Tem uma definição? Aí depende, por exemplo, uma dose de vinho, uma taça de vinho, né? Uma dose de vodka, vai ser um copinho daquele de shot, né? Então aí depende, uma lata de cerveja. Aí vai depender do tipo de álcool. Aos poucos. Doutor Fábio, um assunto que é polêmico. Muita gente busca utilizar, busca informação, são informações que são atualizadas o tempo inteiro, novos produtos surgem o tempo inteiro, canetas emagrecedoras. Esse é um assunto que a gente vê que está permeando as rodas de conversa, muita gente está utilizando, muita gente está comprando de forma até irregular. Eu vi algo recentemente sobre algumas canetas que vêm de outros países, até mesmo do Paraguai, que estão provocando problemas de saúde nas pessoas. Ok, eu queria saber a sua opinião sobre essa utilização das canetas. A gente vê que tem um benefício muito grande para quem utiliza de maneira correta. E quais cuidados são importantes ter nesse momento? Perfeito. Felipe, as canetas, quando a gente fala em tratamento de obesidade, a gente hoje vive um momento a nível mundial que nunca teve nem próximo disso. A gente tem medicações de altíssima qualidade que entregam um resultado maravilhoso quando usado da maneira correta.
O problema é que as pessoas estão usando, como você falou, de produtos que a gente não sabe exatamente a origem, que chegam no Brasil. A gente vê no jornal todo dia, que chega dentro de pneu de carro, que chega na cueca, né, na roupa dentro das pessoas. Esse produto é um produto que tem que ser refrigerado. Então, quando ele passa por isso, ele já não tem validade, ele pode fazer mal. E aí, todo dia você vê notícia de gente passando mal, de gente tendo internado e tal, por conta disso. Então, uma baita medicação, uma medicação que está mudando o mundo, está mudando a economia. Pessoas, de fato, mais saudáveis, melhores. O propósito é bom, né? O propósito é excelente. A medicação é muito boa também. As medicações mais novas, elas entregam muito resultado com pouco colateral. Então, o paciente fica bem, consegue evoluir. Mas se você faz sem o acompanhamento médico e sem entender de fato as consequências, porque toda medicação ela pode trazer consequências, né? Ela pode trazer colaterais. Se você não sabe como lidar com isso, você vai acabar gerando um problema para você. Então, se você tiver indicação de fazer, procura um médico, procura um acompanhamento certinho e faça, porque as canetas são boas, os resultados são maravilhosos. E ajuda mesmo, né? Quem está ali com uma questão de sobrepeso, tem uma dificuldade. As pessoas podem ter uma dificuldade, é natural apresentar essa dificuldade, né? As pessoas às vezes têm um tabu, né, com a obesidade. Sim. Tratar a obesidade como preguiça, como, enfim, falta de força de vontade, não é por aí, né? É um erro social e médico. A gente precisa entender que a obesidade é uma doença crônica e multifatorial. Então, assim, não é algo que se resolve, vai pra academia que vai resolver. Não é isso. Muitas vezes a gente precisa da medicação, né? E às vezes por um longo período. Sim. E hoje, como eu estava falando, a gente vive um cenário maravilhoso em termos de medicações super toleráveis. Até pouco tempo atrás, Felipe, coisa de 10 anos atrás, a melhor medicação que a gente tinha para emagrecimento no mercado, emagrecia mais ou menos 5% do peso de composição, trazendo vários colaterais. Ansiedade, insônia, agitação, enfim, arritmias, tá? Vários efeitos colaterais. Hoje, a principal canetinha do mercado aí entrega 25%, eu estava falando de 5%. Caramba, olha 25% de perda de peso em um paciente sem colaterais. O que o paciente vai sentir? Um pouquinho de enjoo, um pouquinho ali pode prender o intestino, pode soltar um pouquinho. Nada que você não consiga manejar, né? Que você não consiga tolerar. Então, é um outro cenário completamente diferente. E benefícios muito maiores, né? Muito maiores. E falamos até de benefícios além do emagrecimento. Benefício cardiovascular, sim, benefícios hepáticos, renais, neurológicos, tá? Então, tem proteção neurológica também. Então, assim, não sei se você viu há pouco tempo atrás, foi a primeira medicação, o Mounjaro, né? A tirzepatida foi a primeira medicação aprovada para apneia do sono. Não existia nenhuma medicação no mundo aprovada para apneia do sono. Era só CPAP. E agora a gente tem uma medicação. Meu amigo, pergunta bônus para quem está assistindo aqui o Ponto de Vista, nessa entrevista tão importante. Por onde começar uma transição para uma vida mais saudável? A gente deu várias dicas aqui, mas às vezes está faltando um start. As pessoas às vezes, eu precisei passar por isso, eu precisei infartar, eu precisei não sei o quê. Melhor não deixar chegar esse momento, né? Isso aí. Tem muita gente que chega lá no consultório, ou depois de um trauma, ou depois de ver ali que os exames já não estão a mesma coisa, né? Depois de levar um susto. Então, assim, eu sempre falo, se você cuidar desses 4 pilares que eu falei no início do programa, você vai estar muito bem. Então vamos lá, pilar número 1, alimentação. Coma comida de verdade, evite exageros, tenha equilíbrio, tá? Basicamente, proteínas em todas as refeições e carboidratos de qualidade. Isso você não vai errar, tá? Carboidratos integrais. Segundo pilar, atividade física. Se movimente todos os dias se possível, mas no mínimo 5 vezes por semana. E não deixe de fazer exercícios de força, tá? Musculação, enfim. Hidratação. Tente beber em torno de 30 a 50 ml por quilo. Vamos lá, para facilitar para o pessoal. Se você pesa 70 quilos, multiplica por 30, 3 vezes 7, 21, 2,100. É mais ou menos o que você tem que beber em litros de água por dia, tá? Tenta beber isso todos os dias. E sono de qualidade, né? Que é o que a gente estava falando. Não adianta só dormir. Você tem que ter um sono reparador. O momento do sono é um momento onde o seu corpo se reorganiza, produz hormônios, enfim. É um momento principal, um momento muito importante para que você consiga saúde de qualidade. Então, se você cuida desses 4 pilares, e aí vamos colocar um pilar extra aqui, cuida também da sua mente, né, da sua fé, do que quer que seja, boa. Que também faz parte de saúde. Fábio Batista, muito obrigado por ter vindo. Como é que tá a saúde? Tá bem? Tá fazendo atividade física? Fazendo atividade física, tá sempre. Tem que ficar em dia para cuidar da gente. Meu amigo, obrigado demais por ter vindo. Tenho certeza que ajudou muita gente que está em casa, ligadinho aqui no Ponto de Vista, a ter essa evolução do conceito de saúde. A gente quer viver mais.
A gente quer viver bem. Eu acho que isso é a mensagem também que tem que ficar. Valeu por ter vindo. Obrigado, Felipe, pelo convite. Um abraço para todo mundo aí, espero poder ter ajudado. Valeu. Obrigado a você de casa pela companhia de sempre aqui no Ponto de Vista. A gente se vê às 14h na sua TV Tribuna Band. Até mais. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Sêmio, o plano de saúde prêmio com rede hospitalar de excelência. Global SIS, inovação que conecta dados e acelera resultados.